Então vamos começar indo lá em Atos 10:36, que diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, quando aprendemos com o Valnice lá nos anos 80 e 90, esse aprendizado não mudou. A Bíblia é o que ela diz ser. E o que está escrito é o que Deus quis escrever. Então, aquilo que não está de acordo com isso é porque ainda não compreendemos. Então, esse livro é a palavra de Deus. E que Deus enviou aos filhos de Israel. E hoje nós somos um em Cristo Jesus, porque quando ele morreu e ressuscitou, dos dois povos foi feito um. Então este versículo se aplica a nós, aos filhos de Israel, porque nós, com a ressurreição de Jesus, o véu foi rasgado e dos dois povos um foi feito. Então esse versículo é para mim também, não somente para a descendência de Israel, a descendência de Jesus. Então, ele enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Evangelho é boa nova. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Ele é quem? É o Senhor de todos. Então, muitas vezes, a imagem que a gente tem de Jesus, porque o nosso país é católico, foi, o primeiro ato religioso que aqui teve foi uma missa, Então são tradições, são histórias que estão muito arraigadas entre nós. E é comum a gente ver o Jesus lá na cruz, crucificado. Então a gente é ensinado para a derrota, para aquele que foi vencido. Mas a história não acaba aí. Jesus ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Ele é o Senhor de todos. Tudo que foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. E vamos olhar algumas coisas, então, dentro do que nós entendemos, há um plano de Deus para nós. Então, Ele foi nos ensinando, desde Adão e Eva, o povo, até Jesus, e hoje é o Espírito Santo, porque Jesus ressuscitou, está diante de Deus. Então vamos ver aqui o que é que ele faz por nós. O que é que Jesus faz por nós? Faz muitas coisas, mas eu separei apenas algumas coisas. Então, a primeira coisa que Jesus faz por nós, nessa sequência que eu criei, não necessariamente é a mais importante, eu apenas elenquei 4 coisas que ele faz por nós. Então, em 2 Timóteo 2,7 diz assim: considero-te o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Então, é uma oração, porque Paulo, ele escreveu a Timóteo, Timóteo veio a se tornar também um servidor de Jesus, e Paulo está falando, considero o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Então, ele é apto para nos dar entendimento. Então, se a Bíblia ainda não compreendemos, podemos orar ao Senhor Jesus e Ele nos dará essa compreensão. É o que está escrito. O que mais que Ele pode fazer por nós? Vamos lá em Hebreus 13:6. Diz assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, já dizia muitos pregadores, nós somos extraterrestres, no sentido de que o sentido da nossa vida não pode estar apenas restrito a esta vida. Então, Paulo está falando aqui, a gente com confiança pode dizer, o Senhor é que me ajuda, não temerei o que me possa fazer o homem. E vemos que hoje em dia é muito comum,
os homens se levantarem com poder através da ameaça, através de tentar subjugar os outros para dizer: eu sou poderoso, cuidado comigo, não se meta comigo porque eu posso te prejudicar. Mas a palavra de Deus não é isso que ela fala. Ela fala que o Senhor nos dá confiança e nos faz entender que Ele é o nosso ajudador. Então não deveremos temer o homem. Não temerei o que me possa fazer o homem, ainda que haja muitas ameaças. Mas o Senhor nos quer fazer voltar para Ele e não para as coisas ao nosso redor, não para o mundo e para o poder do homem. Aqui ele já fala de há um poder acima do poder do homem. Sabemos que o homem tem poder, a história humana é cheia, né, de situações onde o homem tenta se estabelecer, tenta dizer-se poderoso, muitos reinos, muitas pessoas que, né, muitos impérios foram estabelecidos, o Império Assírio, o Babilônico, o Persa, o Grego, o Romano, e todas essas pessoas, nós não temos notícia que continuam até hoje. Eles morreram. Só há um que permanece até hoje, é Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos e não morreu de novo, porque Lázaro ressuscitou, mas veio a morrer num tempo, né? Que é o tempo normal de vida, mas a Jesus não. Ele está à direita de Deus Pai. Então, ele nos dá entendimento, nos ajuda, nos faz mais algumas coisas. Vamos ver mais duas. Em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então é muito comum, né, a gente ver hoje que a vida é difícil, que tem coisas inesperadas, situações de que a gente não pensava que iria acontecer tão próximo de nós, né? E nós estamos falando aqui de Belo Horizonte, uma cidade que foi assolada pelas chuvas, mas em que nós vamos confiar? Nós teremos duas opções: ou vamos nos revoltar com o Senhor e dizer: por que me aconteceu isso? Por que essa chuva? Por que eu perdi tudo? Por que perdi pessoas, né? Porque houveram vários mortos. Sim, você é livre para fazer essa pergunta. Mas também você pode perguntar: puxa vida, as coisas são tão efêmeras, nós somos tão frágeis. Hoje nós estamos bem com todos os nossos pertences e amanhã eu posso estar sem nenhum. Então, esta é uma reflexão para nos ajudar a suportar a tribulação. E a palavra diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Perseverança é uma vez e outra e mais outra. Continuar. Não é passar por uma luta e na próxima cair. Não, é perseverar. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós cristãos somos muito criticados porque nós vivemos na esperança do céu, que nossa vida não está aqui. Sim, nós esperamos a vida, sim, a vida após a morte, porque Paulo fala: miserável seríamos se tudo se resumisse a essa vida. Mas não, há uma vida além. Mas sabemos também que nós devemos nos posicionar, que é em função do nosso agir, da nossa vida, dos nossos posicionamentos, de nossas escolhas, nós vamos ser aprovados pelo Senhor e receberemos a coroa da vida que Ele prometeu. Então é de uma vida o quê? Eterna. E nós sim cremos em coisas além desta que está aqui. Se é o nosso defeito, nós continuaremos com Ele, porque a nossa vida é esperar esta coroa da vida que foi prometida a nós. Bom, mais do que nos fazer suportar a tribulação, Ele também faz
conforme está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 1,7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então ele quer que nós suportemos a tribulação, mas ele também nos livrará da tribulação. E em algumas situações nos livra aqui hoje, né? Que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Conosco quem? Quem está com o Senhor Jesus. Porque do céu há de se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E seremos livres. Então, é uma promessa sim. E por que nós não podemos esperar? Por que somos tão julgados pela nossa fé? Pode-se tudo nesse mundo, pode-se exercer todo tipo de poder, mas quando exercemos a esperança num Deus que há de vir, mas um Deus que teve começo, que está aqui e que voltará. Então há uma promessa. E isto, para nós cristãos, nos dá sentido de viver. Daí, o próximo versículo, que é Apocalipse 17:14, que diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, juntamente conosco, com quem? Com aqueles que são os fiéis, aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos, aqueles que estão com ele. Então, qual é o nosso destino? É a vitória. Nós venceremos e nós estaremos com o Senhor, sim, no reino vindouro. Mas nós temos que viver aqui. Não pensem vocês que a gente não tem que trabalhar, que comer, que alimentar, que dar estudo, que fazer todas as outras coisas que os outros fazem, aqueles que não crerem. Nós temos que fazer sim. Nós temos que nos preocupar com o dia a dia, mas há algo além. É este algo além que é o sentido da nossa vida. Então, o nosso destino é nos encontrarmos com este Senhor, que é o Senhor de todos, que é o Todo-Poderoso. Então, quem é esse Senhor? Apocalipse 1:8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, ele já está detonando com a questão de tempo e espaço, de ontem, de hoje, de amanhã. Para ele, o tempo existe, o tempo é, o espaço é. Então, aqui ele já denota a grandeza e o extrapolar das dimensões que normalmente nós chamamos de 3, mas a largura, o comprimento, a profundidade e o tempo. Então, esse Deus, ele é maior do que tudo. É maior do que o nosso pensamento, é além de toda a ciência. E a ciência está contida nele. Então, este é o nosso Deus, em quem nós devemos confiar. E, por último, vamos ao versículo de Apocalipse 22:13, que diz assim. Aqui nós vemos o primeiro capítulo, que foi o Apocalipse 1:8, que eu sou o Alfa e o Ômega, que é, que era e que há de vir. Então, é do presente, do passado e do futuro. E agora, no último capítulo do livro de Apocalipse, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E eu quero tomar emprestado a pregação do pastor Mário de Freitas, do Ministério Mais, porque ele tem uma pregação que se chama Alfa e Ômega, que eu vou tomar emprestado porque nos ajuda a compreender esse versículo 22:13. O que ele diz? Ele diz assim: Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego. Sabemos que politicamente a nossa sociedade é baseada no direito romano, mas o nosso intelecto ele foi moldado pelo pensamento grego. E aqui não é por acaso que usou a palavra alfa e ômega, que são as letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira
ômega é a última. E esse alfabeto é usado para quê? Para escrever. Então, ele está dizendo tudo que está escrito, tudo que eu escrevo está limitado ao alfa e o ômega. Está limitado à primeira e à última letra. Então, o que isso significa? Que ele é o Senhor da história. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que existe está limitado ao alfa e o ômega. Se fôssemos olhar no português, seria a letra A e a última letra do nosso alfabeto, Y, X, Z. Então, é para dizer que o quê? Que não há nada que esteja escrito que possa extrapolar aquilo que o Senhor é. O Senhor Deus, ele é o alfa e o ômega. Então, é a primeira e a última letra. Então, ele é o quê? Ele é o que a gente chama de o roteiro. Porque, vamos pensar, quando você imagina uma peça ou qualquer coisa que se escreve, ele tem um roteiro. Então, o alfa e ômega são as letras com as quais escrevemos o roteiro. O roteiro de quê? O roteiro da nossa vida. Então, o roteiro da nossa vida tem que ser baseado no alfa e no ômega, no quem Jesus é para nós. Ele é o roteiro, ele é a direção, ele é aquilo que nós vamos escrever, que vamos falar a respeito de nós mesmos. E esse versículo parece que é a mesma coisa, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, mas não é, são 3 dimensões aqui. A primeira, o alfa e o ômega, é isso, é tudo que está escrito. Ele é o roteiro, o conteúdo da vida de cada um que viveu, que vive e que viverá. Agora vemos mais, está escrito que ele é o princípio e o fim. Então vamos recorrer, né, ao alfabeto grego, que primeiro quer dizer protos. E como diz o pastor Mário de Freitas, né, uma palavra que pode nos ocorrer é protozoário, ou uma vida embrionária simples, que é a estrutura mais simples. E isso nos faz recorrer a protótipo. O que é protótipo? É a forma das coisas, é o estágio primeiro. Tudo que você faz, que você constrói, que o homem cria, o homem imagina, houve uma primeira versão e ele vai pensando, criando novas coisas através desse protós, que é o primeiro desenho, o primeiro projeto. Então, o que Jesus está falando? Eu sou o primeiro, eu sou a forma das coisas, eu sou o modelo, aquilo que foi modelado e depois foi o quê? Aprimorado, foi modificado. Então, ele é o primeiro e o último. Então, primeiro é essa noção que a palavra protós nos traz. E o último, a palavra grega usada é escatós. Nós entendemos primeiro e último como sequência. Aquele ali está o primeiro da fila e depois o último. Na nossa mente vem sempre essa questão de primeiro e último. Mas para o Senhor é muito mais do que isso. Ele era o primeiro, ele é o primeiro. Ele é a forma das coisas, ele é o modelo. Que era Deus, que é Deus e que fez o quê? Dentro do projeto de Deus, ele veio aqui na Terra, se limitou à figura humana, se colocou como homem, então ele se colocou como último, que é o quê? Escatós. É a palavra até que, interessantemente, né, o versículo que eu estou olhando, tanto está em Apocalipse 1 quanto Apocalipse 22, e sabemos que escatologia é o estudo do fim, mas é das últimas coisas, os últimos eventos. Então, ele é
o primeiro e o último, ele é o primeiro porque tudo que foi feito por meio dele e para ele, e é o último porque ele, quando foi obediente ao propósito de Deus o Pai, ele se humilhou e humilhou a morte de cruz. Então ele se limitou ao corpo humano, viveu aqui, ele decidiu ser o último. O que isso significa? Esse último não é sequência, é valor, é importância. Então ele se deixou ser limitado pela representação humana e ele fez que escolheu ser o último. Que é isso? Ele escolheu ser servo, ele escolheu se humilhar. Então nós também, ao ouvirmos essa palavra, que ele é o primeiro e o último, nós devemos nos humilhar, nos deixar servir, ter este coração de que se colocar por último, por opção. Ele é o protótipo, que quer dizer o quê? É o primeiro e é o último, ele escolhe servir. Então, qual é a resposta que nós devemos dar a quem é o Senhor, que é o Todo-Poderoso? Que ele é o script da nossa vida, ele é o nosso modelo, né? que é o protos, é o nosso modelo, e nós escolhemos servir. Mas não para aí, tem mais uma fala, que ele é o princípio e o fim. O que é o princípio? Na palavra grega é o arquê, que a gente pode associar com a escavação da história, com a arqueologia, que é conhecer o começo de tudo. Então ele estava lá desde o início, ele é o fundamento da história. E o que é o fim? O fim não é que acabou, é a finalidade, é a razão de ser. Então, que é, até a gente vê a teleologia, é o que? É a razão de ser. Então Jesus, ele quer ser na sua vida a razão de ser. Ele quer ser o quê? Ele quer ser o seu script, o seu roteiro, ele quer ser o seu modelo e ele quer ser o seu propósito. Qual a finalidade da sua vida? É viver por ele, para ele, por meio dele. Então, esta é a mensagem de hoje. Há um Senhor, sim, ele é todo poderoso, ele pode tudo, ele nos dá entendimento para compreender, né, o plano dele, ele nos ajuda em nossas dificuldades, ele nos faz suportar as dificuldades, porque está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos livra dessa tribulação quando ele voltar, assim como nós o vimos subir para as nuvens, nós o veremos retornar. E sabemos que o nosso destino é a vitória, nós venceremos. Mas isso é o que ele planejou e projetou para nós. E nós? Qual é a nossa razão, qual é a nossa resposta para esse plano, esse projeto de Deus de ser Senhor? O nosso propósito, o que ele quer de nós e que nós devemos ser, é isso. É fazer com que ele seja o nosso roteiro, a nossa letra alfa e ômega, a primeira e última letra, ou seja, tudo que for escrito, tudo que nós fizermos da nossa vida, ele é o roteiro. Ele é o primeiro e o último, ou seja, ele é o modelo da nossa vida e nós nos colocamos por último para servi-lo. E que mais? Ele é o princípio e o fim. Tudo que foi feito por meio dele, para ele e por ele foi feito. E ele será a razão da nossa vida. Então, que nós possamos refletir essa semana que o Senhor Jesus, esse Senhor, que ele deve ser o nosso roteiro, o nosso modelo e o propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja, que durante essa semana nós possamos exercitar esse ensinamento que está aqui, né? Vamos dizer, cuja conclusão: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tenhamos todos uma boa semana.